Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, tudo bem? Muito boa noite. É com muito carinho que nós estamos aqui reunidos mais uma vez para fazermos o Evangelho do Lar da Rádio Fraternal. Evangelho esse, que vocês já sabem, acontece todas as quartas-feiras às 20 horas, né? Mas que isso não impede de vocês de seguirem, de assistirem esse Evangelho em qualquer hora, em qualquer momento mais oportuno para vocês, visto que esse Evangelho está constantemente passando na nossa rádio e que todos vocês podem acessar através das mídias sociais, né? A Rádio Fraternal é uma rádio que passa pelas mídias sociais. Além do Evangelho, todos vocês conseguem acessar diversos conteúdos muito interessantes, com palestras, músicas, que sempre são muito gratificantes da gente poder assistir e acessar, e principalmente nos alimentarmos de bons conteúdos, né? O Evangelho de hoje, eu vou adiantar o tema para que vocês possam já ir se programando. Ele vai ser capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, itens 5 a 7. Dai a César o que é de César. Quem nos segue pelo YouTube, abaixo, ele já vai ter todo o texto já detalhado para que vocês possam seguir. E quem não consegue, é através do Evangelho segundo o Espiritismo que vocês vão encontrar isso. Tá? A rádio, além como eu disse, né, além dos conteúdos, tem várias coisas que vocês podem acessar. E nós aqui também, enquanto fazemos o Evangelho, nós estamos sempre ressaltando para vocês que nós temos agora o nosso livrinho, o nosso caderno azul, que está sempre aqui, onde vocês também podem passar as suas necessidades, ou pessoais, ou para alguém, de uma energiação, de uma vibração para que essa pessoa esteja precisando. E é claro, isso será feito conosco e também através de vocês, que estarão vibrando por essa pessoa. Tá? Eu sou a Márcia, farei a condução do Evangelho de hoje, seguidas da Kátia e do Daniel. Tá bem? Como sempre a gente pede para vocês, quando assistirem, quando verem os nossos conteúdos, por favor, divulguem, que isso é muito importante para a gente, mas que também deixem os seus comentários, o que vocês gostaram e alguma coisa que vocês não gostaram, porque assim também é uma maneira de nós irmos nos melhorando, aprimorando tudo o que nós fazemos, que sempre é com muito carinho. Tá bem? Eu vou pedir para que a Kátia faça a nossa oração, que a gente já possa irmos nos concentrando nesse momento tão delicioso. Ok. Então, nesse momento, vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao plano maior. Primeiramente, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui em mais um Evangelho, oportunidade de refletir mais uma vez sobre os ensinos, as lições que Jesus nos deixou. Também que esse momento seja propício para todos nós, em termos da inspiração, para que tudo que aqui seja dito, seja falado, colabore, né, com todos que estejam ouvindo, inclusive nós mesmos, né, que os nossos comentários sejam inspirados pelo plano maior, e aqueles que nos acompanham, seja em que momento for, também possam receber bons ensinamentos e boas vibrações de tudo que aqui for dito. E com a prece de Jesus, nós vamos pedir licença para dar início ao Evangelho de hoje. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Agora eu vou fazer a leitura para que a gente possa
seguir com o nosso evangelho. Dai a César o que é de César. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse. E enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que é verdadeiro e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhes: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isso, admiraram-se e, deixando-o, se retiraram. Mateus, capítulo 22, versículo de 15 a 22, Marcos, de 12, 13 e 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a problema religioso. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus, é lícito dar tributo a César ou não, não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra eles as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhe uma lição de justiça ao dizer que dessem cada um o que lhes era devido. E tem um adendo que é ver na introdução o artigo intitulado Publicanos. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restrita e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido numa forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Este princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Condena todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação dos seus interesses, e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, como para com os indivíduos. Bom, hoje, lendo esse texto aqui para estudar, a gente percebe que ele tem uma vastidão de itens que a gente poderia questionar e discutir. Eu, particularmente, o que eu entendi nesse aqui, não vou nem entrar na questão do que estava acontecendo no momento com relação ao Jesus, que na verdade eles queriam um motivo para condená-lo, seja de uma maneira ou de outra, para darem uma máxima a ele. Mas eu vou me pegar ao que Jesus realmente disse aqui e o que eu, Márcia, entendi disso. Como sempre, Jesus é um grande, uma inteligência absurda, né? A grandiosidade dele é imensurável. E o que ele quis aqui nos dar é duas diretrizes. Primeiro, dai a César o que é de César. O que eu consegui entender daqui, quem é César? César seria a parte política, a parte financeira, a parte de tudo. Ou seja, nós devemos respeitar principalmente aos princípios de que nós temos deveres esses, como diz aqui, com a sociedade, com a nossa família, a parte política, ou seja, temos obrigações a serem cumpridas com esse lado,
uma obrigação financeira por respeito a eles e principalmente conosco também. Essa obrigação, da mesma maneira, como ele diz aqui, fazer aos outros aquilo que a gente quer que faça, é o respeito com tudo que todas as nossas obrigações que a gente tem. A Deus, o que é? O que seria a Deus? Deus é o principal provedor de tudo. Então, se nós temos as obrigações e nesse momento nós temos umas condições financeiras de arcar com tudo isso, não devemos nunca nos esquecer de que isso vem de um lado espiritual, nos é dado de acordo com eles. E quando temos, nós devemos cumprir a obrigação, mas nunca esquecermos da humildade, da caridade, de ajudarmos a quem precisa por essas possibilidades que temos. Mas também temos momentos na vida em que essa facilidade financeira não é sempre visível, não é sempre viável a nós. E aí a gente não deve nunca esquecer também do lado espiritual, de que, embora estejamos passando por algumas dificuldades, nós temos o lado espiritual que vai nos manter, que vai dizer que vá com calma, passe por isso, porque essa parte nebulosa vai passar e o sol vai raiar. Ou seja, nunca sempre temos que ter sempre em mente o lado 2. O lado da felicidade é o lado do equilíbrio. Estarmos sempre cumprindo com os nossos deveres humanos aqui, de cuidarmos de quem está, de quem é próximo e fazermos tudo o que é preciso e nunca esquecermos que o lado espiritual está constantemente conosco. Também temos que lhe dar um retorno disso, de que Deus é sempre presente na nossa vida. Estar sempre recorrendo a Ele. Se estamos bem, sim, agradecer. E se estamos numa situação um pouco mais complicada, nunca esquecermos que Ele está sempre próximo e que a espiritualidade está sempre disposta a nos ajudar. Então, aquela coisa de mantermos a nossa moral, tanto civil quanto espiritual, é uma parte muito importante, respeitar os dois lados. E é essa mediação é que nos leva principalmente a uma paz e felicidade no momento em que estamos vivendo. Isso é o que eu deduzi daqui. Agora eu vou pedir uma ajuda aqui para os meus amigos, que eu tenho certeza que esse texto daria uma discussão de muitas horas aqui. O tema é antigo, né? O texto a gente sabe, o problema é o mesmo, né? É a questão de imposto que a gente vive até hoje, que a gente reclama, e nessa lição aqui que eu tiro além disso, é a importância que Jesus dá nisso. A gente tira outra lição também da tentação, Sim. Né? Porque Jesus foi tentado, a resposta dele foi dura, ele, de uma certa forma, ele foi ríspido na resposta, hipócrita, ele chamou de hipócrita, por quê? Ele deixa muito claro, ele não está se importando com isso. Ele não está importando com... Porque a questão que você colocou, que queriam condená-lo, então houve aquela tentação de falar assim, porque ele era o pregador da moralidade, e aí vieram questionar, eu devo pagar isso aqui ou não? Que eles achavam que era indevido, né? Eu devo pagar isso aqui ou não? Eu pago ou não pago? Né? A pergunta, na verdade, era essa, eu pago ou não pago? Sim. E aí ele falou, hipócritas, não estou preocupado com isso. Tá? Aí ele fala o quê? Pega a moeda aí. Então, se é dele, a ele pertence. Ou seja, ele aplicou a moralidade de novo. E conseguiu sair da tentação. E de qualquer forma condenaram, né? Porque Sim, o caminho foi o mesmo. Esse aqui era só para gravar. Não conseguiram, caíram fora. Sim. Então, aqui eu vejo a tentação, muito nítido, que Jesus foi tentado, e é o que a gente aprende aqui no Evangelho, que a tentação nunca vem de uma forma assombrosa. Ela vem, né? Ah, mestre. Eles até falam aqui, né? Inocente. Porque não levas em conta a pessoa dos homens, né? Ou seja, a gente sabe que você fala do lado espiritual, mas essa conta aqui, esse tributo aqui, a gente paga ou não paga? Você é o lado espiritual, mas eu tenho uma coisa tão humana, né? E aí, tipo assim, não, isso não é da minha conta, isso é dever, é como você falou, se é o dever, você tem que pagar. Sim, Por quê? exatamente. Se ele está pregando a moralidade, eu vou falar, não paga. É muito alto, ele não está preocupado se o valor é alto, se o valor é certo. Isso aí a gente se resolve. Por que a gente tem tantas leis? E tantas leis que muitas vezes não tem eficácia, não tem eficiência a lei? Porque a lei dos homens é confusa. Sim.
Né? E muda com o tempo, né? Vai mudando. Então você vê, ele não estava preocupado com isso. E a tentação ali que, né, queria puxar o tapete. E muitos de nós caía. Com certeza. Né? Pode, não paga, não. Você já vai para aquele outro. Mas é aí que entra o princípio e o dever moral. Exatamente. Onde está? Aonde está? O que eu sei disso? O que eu faço com isso? É aí que você vai aplicar. Então, para mim é nítida que a lição dele, ela traz muito conteúdo, mas é a simplicidade que eu vejo. Sim, ele não estava importando com as coisas terrenas, aqui fica claro isso. Se o tributo é devido, você faça pelo lado moral, pelo seu princípio. Então pague o tributo. Se não é devido, ou se é devido, você questiona pelos meios terrenos e não levando. Aí entra a questão que eu vejo aqui também da como a gente interpreta Deus. Se a gente interpreta Deus como meio de alcançar as coisas, a gente é extremamente materialista. Né? Então eu vou fazer uma oração para conseguir um carro melhor. A gente já tem meios para isso. Sim. Já nos capacitou com a inteligência, que vai nos capacitar com uma forma de trabalharmos de alguma maneira para oferir ganho e, consequentemente, comprar um carro. Então Deus não é meio, Deus é fim. O que quer dizer que Deus é fim? Ele é a vida eterna, ele é a vida que não cessa, é o amor e a abundância, tudo isso. Então, se você usa, aqui acho que fica nítido isso, se você usa Deus como meio para você conseguir as coisas, você tem a visão do Deus materialista. Né? Eu quero isso, então eu vou pedir para Deus. Todo momento, você está lá, vamos fazer um negócio aqui, exatamente a parábola estava colocando aqui, pago ou não pago? A questão não é essa, né? A questão é do princípio moral. O pagar é uma questão moral. Uma questão moral. Né? Pagar é uma Se é devido, moral. pague. Exatamente. Né? E acho que eu entendi aqui que ele deixa bem claro isso, entendeu? Se você tem o seu lado moral e você sabe que deve, e se você paga, consequentemente você vai ter uma paz, você vai ter uma tranquilidade, e aí a espiritualidade vai conseguir agir na sua vida de uma maneira muito mais tranquila e até melhor. Você concorda que muitas vezes as pessoas se envolvem em questões financeiras ou questão da não moralidade e a vida acaba ficando tão tumultuada que a pessoa não consegue nem ter espaço para a espiritualidade? Porque, na verdade, eu vejo assim, são desconhecimento, né, que fala a ignorância, o próprio Evangelho fala que nós viemos simples e ignorantes, somos criados, Allan Kardec falava isso, somos simples e ignorantes no sentido de desconhecimento. Então, estamos aprendendo, não é o sentido pejorativo. Então, desconhecedores, então, nos leva a desconhecer a eternidade da vida, que é a alma, o espírito é imortal, e ao mesmo tempo o lado material, que aí nos chama a atenção e faz com que aconteça o quê? As ilusões. Então eu misturo tudo isso, aí eu fico com medo de não ter dinheiro, eu me apego a Deus, e tenho medo da morte também, você entendeu? E é uma redundância. Você fica ali. Então, assim, conheça a verdade vos libertará. É disso. Então aí você diminui aos poucos, é gradativo, você diminui o medo, essa insegurança, você vai percebendo. Então tem meios para a gente alcançar as coisas materiais. E os espirituais você compreendendo. Sim. Acho que vocês dois deram assim uma coisa tão perfeita, a sua colocação, né, inicial muito boa e complemento perfeito do Daniel. Pouco a acrescentar, eu acho que o interessante é a gente reforçar essa questão que você enalteceu aí, que é a da moralidade. Então, que temos obrigações, sejam elas com familiar, de trabalho, como cidadãos, como contribuintes, tudo. Toda essa obrigação é devida e a quem é devido a gente se mantém em dia. Sim. Né? Estando em dia com essa parte, claro, com percalços, com dificuldades, com N situações ali que permeiam tudo isso. Você tem que pensar no que é de Deus, né? E o que é de Deus. Aí eu achei interessante que logo você descendo os olhos aqui na leitura, vem a lei do amor, que é a lei de Deus, né? Então, assim, vamos também elevar, não deixar só isso nos nortear na conduta, e sim tentar conciliar ali com a moralidade de Deus,
com o amor ao próximo, com a caridade que a gente tanto fala. E todo o Evangelho nos puxa à questão da caridade. Então, você está em dia com isso? Então vamos pensar no próximo. Sim. Vamos pensar no seu irmão, vamos pensar E naquele a questão é assim, se é justo, injusto, se é devido ou indevido, faça pelos meios isso, né? Que eu vejo que ele estava querendo colocar aqui na minha interpretação, assim, não misturar isso, né? Não misturar com as coisas de Deus. O tributo, então o que você acha do tributo? É o que Jesus demonstra, não está preocupado com isso, porque isso era para que nós resolvêssemos, para que nós resolvamos isso. Não para ele. Ele veio falar de outro lado. Ele foi tão claro nisso ali no princípio de tudo, e a história nos mostrou que isso foi tão desvirtuado e misturado ao longo da evolução da humanidade. Vamos tentar agora, conhecedores dessas entendermos isso da melhor maneira, né? Vamos. Mas é o que ele sempre diz, o caráter moral também é importantíssimo, né? Constante, não tem como. Bom, meus amigos, isso foi a nossa interpretação daqui. Eu tenho certeza que cada um de vocês aí também teve a sua, talvez próxima à nossa ou completamente diferente, cada um com o seu entendimento. E se você teve algum entendimento diferenciado disso, por favor, nos diga. A gente gosta muito de também saber e termos o seu retorno com relação a tudo isso, ok? Ficamos muito felizes sempre que temos um retorno de vocês. Eu vou ressaltar que eu esqueci de falar no comecinho, mas a água, a gente sempre tem um copinho de água aqui. E vocês, quando fazem o evangelho na casa de vocês, procurem também ter essa jarra de água ou um copo de água, que parece que não, mas é muito importante e muito bom. A gente sempre tem a energia positiva dos nossos amigos espirituais. Essa água também, ela vai ser energizada e ela continua sendo um tratamento para todos vocês que estão fazendo o evangelho, que vocês vão distribuir isso de uma maneira mais amigável, da melhor maneira que vocês puderem para vocês, para as pessoas da sua família. Algumas pessoas que muitas vezes não conseguem ou não estão oportunamente na hora do seu evangelho, mas eles também receberão toda essa energia e toda essa benfeitoria que o evangelho sempre nos traz. Bem? Bom, agora eu vou pedir para que o Daniel faça as nossas vibrações. Vamos lá. Pensamento elevado a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Mãe Maria, que nos conforta e consola como filhos e filhas necessitados desse amor, unidos agora através do nosso pensamento, convergindo no mesmo sentido, da pacificação, da serenidade do coração, da tranquilidade dos pensamentos, pelas dificuldades que nos encontramos, chegamos até o momento aqui e por isso damos graças a Deus, agradecemos a espiritualidade amiga, agradecemos a Jesus pela orientação, por essa bússola que nos concedeu, que é o Evangelho. E cada dia é um passo adiante, cada dia é um passo seguido do outro. Gradativamente a gente vai absorvendo as lições do Evangelho e em cada situação vamos nos colocando e colocando-nos conforme Jesus nos ensinou. Em cada situação que nos deparamos com a dificuldade, ali que está um desafio, onde não devemos esmorecer, nem desanimar, sabendo do amparo divino, sabendo dos nossos mentores que nos acompanham, os quais também agradecemos aqui hoje, pela presença, pela intuição, pela companhia, pelos bons fluidos que muitas das vezes emanam, mas sempre lembrando e respeitando do nosso livre-arbítrio, não interferem nas nossas decisões, como os alunos em prova, para que façamos da melhor maneira daquilo que aprendemos com Jesus. E esse é o momento. O tempo é de agir, o tempo é de ação. E o Evangelho nos ensina, Jesus, Deus não espera de nós atos gigantescos, mas sim o simples ajudar o próximo, o simples olhar ao próximo, um sorriso ao próximo, uma saudação, uma serenidade, uma tranquilidade, que às vezes é o que o outro está precisando. Então que mantenhamos dentro de nós o que nós tanto pedimos a Deus, que é a paz, que nós só teremos a paz quando ela estiver dentro de nós. A paz virá dentro de nós e não de fora, como muitas das vezes nos iludimos.
Muitas das vezes acreditamos que a felicidade virá de algo externo, quando a felicidade pode habitar dentro de nós. É isso que Jesus vem nos ensinando, é essa luz que recebemos da divindade, é esse amparo que acolhemos da espiritualidade amiga, nos intuindo para que sempre sigamos esse caminho de luz, de entendimento, de compreensão. Por mais difícil que seja, mas somos alunos, como dito, e assim vamos aprendendo. E assim agradecemos, que é o mínimo que devemos fazer. Agradecer, ainda que tenhamos tido a dificuldade. Lembremos-nos que muitas das vezes pedimos coisas que não é o momento certo, mas não entendemos também o tempo de Deus. Então compete-nos, pouco a pouco, aprender sobre isso. É claro que muitas coisas, como o próprio Jesus nos disse, não nos seriam reveladas por conta da capacidade interpretativa do momento. Mas assim nós vamos caminhando. E assim, nesse momento onde os nossos pensamentos convergem para o mesmo bem, afinal estamos unidos em oração, nós rogamos por todos aqueles, assim como nós, que sofrem, que padecem, que sentem suas aflições, que muitas das vezes se sentem desencorajados a ir adiante, que muitas das vezes se sentem desanimados, achando que não vale a pena. E aí lembramos das lições dos nossos amigos do plano maior, um pouco mais de força, um pouco mais de ânimo. Lembre-se que jamais estamos desamparados. Pelo contrário, o amparo divino é a mola propulsora que nos faz ir adiante. E assim espargimos essa luz que nos envolve, chamada amor, no momento de agora, para todos esses que sofrem, para todos esses que padecem, para todos esses aflitos, para todos aqueles que estão encarcerados num corpo onde a doença chegou, mas que tenham a lucidez de reparar no amparo, de sentir a presença divina, de sentir os amigos espirituais abençoando, iluminando e protegendo a cada um de nós, independente da dificuldade, independente da classe social, independente de onde se encontra. E assim nós agradecemos por tudo isso, pedindo a Deus nosso Pai a luz da serenidade, a luz do discernimento e essa paz que permaneça, não só nesse momento, mas por todos os dias da semana. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que Mãe Maria nos proteja sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, e assim, meus amigos, extremamente agradecidos, né, todos nós por mais esse evangelho, elevados através da oração maravilhosa que o Daniel nos fez, nessa vibração grandiosa, agradecendo imensamente a isso e pedindo para que essa energia nos acompanhe durante toda essa semana, todos os dias, que estejamos mais firmes e conseguimos fazer uma semana mais abençoada na nossa vida. Tá? Já vamos encerrar esse evangelho e nos comprometemos, se Deus quiser, a estarmos juntos a semana que vem mais uma vez. Agradecemos imensamente a companhia de vocês e até breve. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.